e mais 35 minutos nessa sexta-feira, dia 19 de março do ano de 2021. Estreando hoje aqui pela sua Paranapanema, o podcast do Souza com a participação do Dr. Gabriel Ortega, sempre no oferecimento dos produtos Guacira Alimentos, o melhor para a sua família Guacira, os melhores supermercados e mercearias de Piraju e toda a região. Se tiver Guacira, pode levar, se não tiver, peça, exija Guacira Alimentos. Também, Cerealista Solimã, o maior comércio de cereais de toda a nossa região. Cerealista Solimã tem em Piraju, na Fazenda Magriza, tem em Cerqueira César e Santa Cruz do Rio Pardo. São 35 anos ao seu lado, Cerealista Solimã. Também, na hora de comprar um carro, na hora de trocar o veículo, conte com a Ponticar. Ponticar em Piraju, veículos multimarcas, novos e seminovos, veículos com procedência e boa avaliação na hora de fazer a troca. Conte com a Ponticar também para você que quer financiar, tem as melhores taxas do mercado. Fale com Matheus, Ari, Bruno e faça o melhor negócio com certeza com a Ponticar. 998-990282, Ponticar em Piraju. São 9 horas e 36 minutos, nós temos bastante interação pela nossa live também aqui no nosso Facebook e a participação dos nossos ouvintes também, viu, doutor Gabriel, pelo nosso WhatsApp. Eu vou ler aqui rapidamente algumas mensagens. Bom dia, Matheus, bom dia ao doutor Gabriel, Vera Lúcia Alves, dando bom dia para o senhor. Estou ouvindo e tudo isso é pura verdade, parece que as pessoas, os nossos governantes só pensando em grana. Isso, ninguém tá nem aí pro povo, foi o que disse uma das nossas ouvintes. Bom dia, Paranapanema, Deus abençoe a todos, o doutor está falando aí, o senhor está de parabéns, faço das suas as minhas palavras. Juliano de Andrade, obrigado, Juliano. Bom dia, ótima ideia sua, Matheus, do podcast, informação hoje é tudo, parabéns, Carlos Sidney Rosário, obrigado, Carlos Sidney. Também temos aqui, bom dia, muito boa essa entrevista, concordo plenamente com as palavras do Dr. Gabriel, bem esclarecidas. Nosso psicológico hoje está cada vez mais abalado, uma triste realidade. É Silvia Helena Inácio. Temos também, bom dia, Matheus, participação dos nossos ouvintes. E temos duas perguntas aqui, doutor Gabriel, que eu queria passar para o senhor. Manda bala. A primeira pergunta é assim, vem da nossa ouvinte Juliana. Ela pergunta, qual a chance de uma pessoa de máscara e a outra sem máscara, possivelmente a sem máscara contaminada, estarem conversando e a de máscara pegar o Covid-19? Responde essa, por gentileza, depois a gente traz a pergunta do meu amigo Pezão também, que é uma curiosidade muito legal. Só pergunta tranquila para responder também, né? Ó, não precisa ser muito brilhante para seguir uma linha de raciocínio que é a seguinte. Em primeiro lugar, se o isolamento e o lockdown funciona, por que a gente tem que fazer isso toda hora e não resolve o problema? Segundo lugar, se o distanciamento social funciona, por que tem que usar máscara? Se a máscara funciona, por que tem que usar o distanciamento social? Então, olhando para essa situação, pode parecer até um pouco leviana essa análise que eu faço, né? Mas ela é um pouco mais sofisticada do que se imagina, por quê? Precisa usar máscara? Sim, precisa. Qual é o real benefício da máscara? Ninguém sabe. E não tem como saber. Porque para testar esse tipo de coisa, eu teria que pegar um grupo de pessoas, uns com máscara, outros sem máscara, deixar que eles se contaminassem para depois saber qual é a eficácia da máscara. Ninguém vai fazer um estudo desse. Isso beira a insanidade. Então, assim, não dá para saber. A gente orienta o distanciamento social e orienta a máscara porque é o que a gente pode fazer de melhor. E eu recomendo que as pessoas sigam essas orientações. Mas por trás dessa pergunta dela, tem um outro questionamento um pouco mais aprofundado, que é o que acontece hoje em todo o Brasil. Quer ver o seguinte? Se o Brasil fosse um paciente e os políticos fossem o médico, hoje a gente vive uma relação que é muito manjada na medicina, que é a quebra da relação médico-paciente. Acabou a confiança. Por quê? Olha que engraçado. O ano passado, quando o paciente Brasil começou a ficar doente, o médico, os políticos falaram assim, tem uma proposta para tratar, tem um monte de estratégias que a gente pode estudar, mas nós vamos escolher essa daqui, que foi isolamento social amplo e restrito e lockdown. E aí o paciente perguntou, mas como é que é isso aí? Ele falou, o benefício é incerto, a gente não sabe se resolve o problema, tem um monte de estatísticas aí que dizem que pode piorar por outros motivos, e tem um monte de efeito colateral que é certeza.
Aí o paciente ficou meio assim, mas tinha um pouco de medo do problema e acabou aceitando. Só que aí usou o tratamento uma vez, não deu certo, usou 2, usou 3, usou 5, usou 1000, até o ponto de quebrar essa relação. Quando quebrou essa relação, o paciente decidiu viver a vida dele do jeito dele, com, sem ou apesar da doença. E o médico político disse o quê? Bateu na mesa e falou, vai tomar o remédio porque sim. E a gente sabe que em medicina as coisas não funcionam assim. Uma estratégia de intervenção em saúde só deve ser utilizada se ela tem resultados certos, benefícios certos, mínimos efeitos colaterais e os resultados podem ser reproduzidos em populações diferentes. Não é o que acontece com o isolamento e com o lockdown. Ele tem benefícios absolutamente questionáveis, ele tem efeitos colaterais graves e ele não é reprodutível. Tem gente que faz e temporariamente resolve o problema, tem gente que não faz e resolve o problema de modo definitivo. Então a gente precisa tomar um cuidado ao analisar essas questões, porque essa pergunta dela significa o seguinte, olha, estão mandando usar a máscara, mas é isso mesmo que é para fazer? É o melhor que a gente pode fazer e eu recomendo que você continue fazendo, mas o dado preciso para te dar, infelizmente eu não tenho e eu acho que ninguém tem. Maravilha, nós temos uma pergunta também do Pezão, que é um dos nossos ouvintes, que é relacionado a uma questão de um medicamento que ele usa e ele quer saber relacionado à vacina. Vamos ouvir. Tá vendo? Eu tenho 58 anos, eu tomo cortisona e tenho problema de arritmia. Eu posso tomar essas vacinas que tá vindo aí ou não? Bom dia. Doutor Gabriel? Bom, para quem não está ouvindo, né, a pergunta, é uma pessoa que tem um problema de arritmia, usuário de corticoide e quer saber se pode tomar a vacina. A vacina é um capítulo muito delicado. As pessoas vão falar que é conspiracionista, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Tá? Primeira informação sobre a Coronavac, que eu acho muito relevante. Ela não está sendo usada nem na China. Tá? Então, é uma coisa que eu não vou dizer para ele se ele deve tomar ou não. Mas ele precisa decidir isso junto com a família dele, junto com as pessoas do convívio dele, porque é uma decisão exclusiva dele. Eu vou passar aqui informações, dados sobre a vacina. Primeiro dado, ela não está sendo usada nem na China. Ela não foi avalizada para ser usada na China porque tem uma eficiência ruim, uma eficácia ruim. E quando a gente fala em vacina, não é só a eficácia que é relevante, é a eficácia, a eficiência e a efetividade. Sabe qual é o problema da vacina? O secretário de saúde do Dória, que foi meu professor na faculdade, foi na imprensa dizer que nós não deveríamos ser tão cientistas assim na hora de falar da vacina. Mas nós estamos vivendo esse caos exatamente por não ser tão cientista assim. Eu queria saber se eu, na hora de responder uma questão numa prova dele, tivesse escrito isso para ele. Professor, veja bem, tô precisando de nota. Não dá para ser tão cientista assim agora. Então é o seguinte, a vacina tem uma eficácia de mais ou menos 50%. Eu vou tentar traduzir isso de um jeito que as pessoas entendam. Eficácia de 50% não é vacinar 100 e proteger 50. Eficácia de 50% é, eu tenho um grupo de 100. Destes 100, 50 ficariam doentes. Com a vacina é só 25. Então é redução do risco relativo. Risco relativo é uma estatística muito bizarra, porque ela mostra aquilo que a pessoa quer que você veja, e não aquilo que você quer ver. Então redução do risco relativo é isso. E eficácia é avaliada dentro de um ambiente controlado. A pessoa que vai aplicar a vacina está absolutamente treinada, o equipamento é o melhor disponível, o paciente não tem nenhuma doença, o ambiente é controlado, a agulha, a seringa, o volume de líquido que você aplica, a pessoa aspira tudo de dentro da ampola. Então, dentro de um ambiente controlado, a eficácia foi essa, 50 e poucos %. Aí a gente passa para um estudo de vida real, que é uma coisa que não deu tempo de fazer, nós estamos fazendo agora. Quem está tomando a vacina agora está fazendo parte do estudo e não está sabendo. Não é oficial, mas é isso aí, é o que temos. Que é a eficiência. Olha, veja bem, na vida real, como são esses números? É sempre pior que a eficácia, sempre. E ainda tem a efetividade. Olha, é custo efetivo? Quanto nós vamos gastar? Para qual benefício nós vamos colher? Então ninguém está discutindo essas coisas. Nego ficou batendo na eficácia, como se isso fosse o mais importante. É importante? É, mas não é a única decisão importante. Além disso,
Pessoas com comorbidades que tomaram a vacina. Eu não sei. Eu tenho um pai que teve um problema de saúde há um tempo atrás e ele perdeu um rim. Ele pode tomar a vacina? Eu não sei e ninguém sabe, porque não deu tempo de testar. Ah, mas o paciente usa corticoide, ele tem uma arritmia, ele pode tomar a vacina? É uma decisão muito particular, porque não tem número suficiente para dizer nem que sim e nem que não. Tá? Então eu, como médico, eu não sou contra vacinas. Eu acho que a gente poderia ter esperado uma solução melhor do que essa. Esta vacina em particular é um problema. Agora, contra vacinas de um modo geral, eu sou absolutamente a favor. Mas essa vacina tem alguns problemas que a gente precisa pontuar. Não dá para simplesmente eu falar pro cara, não, pode tomar. Aí amanhã ele tem um problema, as pessoas vão vir atrás de mim. Então assim, você na sua casa precisa decidir com seus familiares se você vai correr um risco. Qual é o risco? Ninguém sabe. E qual é o benefício? Ainda é muito incerto. Então nós temos que esperar um pouquinho mais. Maravilha. Só para deixar claro, né, doutor, que dentro disso que o senhor colocou, são dados e informações que o senhor tem. Ninguém aqui está questionando se a prefeitura deve aplicar, se o governo deve aplicar ou não. São com certeza não. Traz, com certeza não. É nada não. A Piraju, nada. Nada. Tem algumas informações, algumas perguntas, alguns ouvintes que estão mandando aqui. Eu tenho trombose, tenho outros tipos de enfermidades a mais e estou perguntando se pode fazer o uso da vacina. E aí a gente vai estender essa resposta que o senhor já trouxe, né? Exato. Buscar informação junto à família, ao médico da família e cada um determinar se vai usar a vacina ou não, né? Não dá pra gente falar assim, não usa ou não usa, foi isso que o senhor já colocou. Doutor, outra coisa que eu queria te perguntar, e é uma coisa que está muito na nossa realidade, o senhor é médico de terapia intensiva, né? Médico lá na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva Itaquarituba. Quando nós falamos assim, quando nós definimos assim, né? Trazemos uma notícia, porque o paciente fulano de tal, ele foi entubado. O que isso significa relacionado à Covid-19? Esse paciente, ele foi entubado, tem uma série de motivos para isso, ele já está a ponto de perder a vida. Como que nós podemos definir isso? Porque às vezes traz essa informação, não, o paciente foi entubado. Isso, sem um esclarecimento do motivo, porque isso aconteceu, às vezes fica muito vago, traz um certo medo para a população. O que define o paciente ser entubado ou não, doutor? Vamos supor que a gente não estivesse vivendo um momento de pandemia. Para uma pessoa chegar ao ponto de precisar ser entubada, ela precisa reunir um número de características de evolução clínica, a doença que trouxe ela até o hospital, os problemas de saúde que ela já tem e as complicações que ela está desenvolvendo. Então, para decidir se uma pessoa vai ser entubada ou não, é uma coisa que passa por uma avaliação clínica criteriosa e, às vezes, por uma avaliação laboratorial. Por que às vezes? Porque a intubação é uma indicação precisa e a partir do momento que ela está indicada, ela deve ser realizada de imediato. Não existe nenhuma patologia na qual você deva postergar o momento da intubação por nenhum motivo. Tá? Agora, falando do coronavírus em específico, quando é que o paciente precisa ser intubado? Quando ele desenvolve síndrome respiratória aguda grave. O que é síndrome respiratória aguda grave? É um conjunto de sintomas que a pessoa apresenta, associado a alguns parâmetros de exames complementares, que vai definir para você, essa pessoa precisa de suporte de oxigênio, sim ou não? O suporte de oxigênio invasivo, que é a intubação, é de indicação precoce no coronavírus. Então não dá para ficar oferecendo oxigênio para uma pessoa que tem indicação de ser entubada por 2-3 dias. Mas por que precisou ser entubada? Porque o processo inflamatório, a paulada que a doença causa no sistema respiratório é tão grande que o pulmão não tem condição de oferecer para o corpo oxigênio de modo adequado. Então você substitui o pulmão por uma máquina e deixa o pulmão descansando. Esse é o objetivo da ventilação mecânica. A ventilação mecânica ela não trata nada. Ela substitui um órgão doente, que no caso da intubação são os pulmões. É a mesma coisa o paciente que faz hemodiálise. Quem faz hemodiálise entende isso mais fácil. A hemodiálise não trata o rim, ela substitui o rim. É como se o pneu do seu carro tivesse furado.
O fato de você colocar um step, automaticamente o outro pneu tá arrumado? Não tá. Então o step só substitui o pneu furado, mas ele não arruma o outro pneu. É a mesma coisa com a intubação e a ventilação mecânica, e é a mesma coisa com a hemodiálise. Maravilha. 9 horas e 54 minutinhos e 50 minutinhos. Esse é o podcast do Souza com a participação do Dr. Gabriel Ortega. Falo também do Alto Posto Bizuguinha na hora de abastecer o seu carro. Conte com a qualidade do combustível Ipiranga. Tem troca de óleo, lava o seu carro, conveniência, padaria, restaurante também das 11 da manhã às 3 da tarde, servindo um delicioso almoço para você. Marmitex, Alto Posto Bizuguinha na Dr. Galo, 268-3651-7674. Também, Supermercado Pede Mais, você economiza de verdade no Pede Mais, um supermercado completaço para você, de Piraju, na Dr. Simão, tem na Pedro Aler também, em Sarutaiá. Supermercado Pede Mais comigo, nessa manhã no podcast do Souza. Doutor, nós temos aqui, olha, umas 10, 12 perguntas que foram enviadas para os nossos ouvintes, mas assim, vamos combinar da seguinte forma, para ninguém ficar chateado conosco. O doutor Ortega, todas as sextas-feiras agora, ele estará comigo aqui no podcast. Nossa ideia é, nas próximas semanas, trazer outros convidados. Hoje ele veio como convidado, mas nas próximas semanas ele vai estar participando comigo, me auxiliando, me ajudando, contribuindo nas entrevistas com os demais convidados em diversos assuntos. E algumas perguntas nós vamos deixar para a semana que vem, senão nós vamos até meio-dia aqui respondendo pergunta, né, doutor? Seguinte, eu queria fazer algo rápido, umas perguntas que eu quero chamar de tiro curto. Como que vai funcionar o tiro curto? Eu vou falar um nome ou algum lugar e o senhor vai me responder a sua opinião, quiser fazer alguma crítica, um elogio ou algo nesse sentido, em poucas palavras, combinado? Beleza, Vamos lá, pronto? Preparado? Bora. Tiro curto do podcast do Souza. Jair Bolsonaro. Difícil. Difícil? É difícil. João Esse é Dória. difícil. Marqueteiro, midiático. SUS. É bom. Sistema Único de É Saúde. bom. É bom. Na sua opinião, atual administração e como está sendo administrada a saúde de Piraju? Num tiro curto? Ou dá pra elaborar? Pode fazer, sem se estender muito. Eu não preciso, né? Acho que compartilhar a fundo o que eu penso sobre a saúde de Piraju. É só você ir lá na Santa Casa ver o desespero que acontece no momento da pandemia. Ok. Então, o sistema de saúde dessa cidade não está preparado para praticamente nenhuma intercorrência. Aqui não tem SAMU, o serviço de urgência e emergência é organizado parcialmente. Então, a gente tem diversas dificuldades aqui que poderiam ter sido sanadas, né? Já é o 5º ano de mandato do mesmo prefeito. Então, não é que não deu tempo, não é que não teve recurso. Não teve mesmo um plano, um projeto, alguma coisa que trouxesse o recurso, trouxesse o capital humano, que fizesse tudo isso. Em Taquarituba também não tinha, e eu estou lá numa UTI hoje. Então, maravilha. Doutor Oswaldo Ortega. É pai, né? Por que escolheu ser médico? Na verdade, eu fazia direito no Mackenzie, eu larguei no último ano, eu decidi ser médico, porque eu não me via fazendo outra coisa. Eu fui pro cursinho, gostava de uma galera que estudava para medicina, falei, vou fazer isso aí, e acabou que estamos aí hoje. Tá certo. O que espera da saúde pós-pandemia? Quando fala assim, acabou a pandemia, o que esperar da saúde? Bom, pelo que eu vi em um ano e a gente não aprendeu nada, a minha opinião particular é que não vai mudar muita coisa, mas o que eu gostaria que acontecesse é que a gente estivesse preparado para resolver os problemas de modo eficiente, pensando no benefício da população que a gente atende. Uma cidade do tamanho de Piraju não é uma cidade que é muito difícil de organizar, não é uma cidade de milhões de habitantes, o orçamento municipal é bastante suficiente. Então eu gostaria que a gente aprendesse uma lição nessa pandemia, que é a lição de cuidar das pessoas e não cuidar só de nós, que é aquilo que a gente estava comentando há um tempo atrás. As pessoas, é fácil, eu estou trabalhando como nunca, o meu salário está garantido, graças a Deus, e eu estaria na posição mais cômoda do mundo falando para as pessoas ficarem em casa, mas eu sei que isso não resolve, ainda piora outras coisas. Os tribunais, os juízes dão decretos que as pessoas precisam ficar em casa, mas ele ganha salário. O fórum está fechado, mas está todo mundo recebendo. Então não é justo eu falar para o cara que é empreendedor que ele vai ser o bode expiatório dessa situação. Não é justo. Então eu gostaria que a gente aprendesse isso como lição para não causar um prejuízo como esse de tamanho nacional no futuro.
Maravilha. E a última pergunta nesse estilo curto: o que espera o futuro do Dr. Gabriel como médico, como um jovem que se dedica a cuidar de pessoas, no sentido de família, profissional, das expectativas pessoais quanto ao futuro? O que eu espero do futuro é evitar de... Quando você trabalha em terapia intensiva é muito gratificante quando dá certo, mas quando dá errado é muito pesado. E eu sei que isso é um serviço que talvez seja temporário, é uma coisa que eu não me vejo fazendo para sempre, porque essa carga emocional de quando dá errado é muito severa, é muito pesada. Então eu gostaria de tentar promover um pouco de saúde, falar um pouco de qualidade de vida, tentar evitar que a pessoa chegue até o ponto de precisar de uma terapia intensiva, né? A gente sabe que saúde permeia todos os âmbitos da nossa vida, seja educação no trânsito, ou uma formação acadêmica adequada, uma condição de competir no mercado de trabalho e também a ausência de doenças. Então, se a gente puder ampliar essa discussão para isso, vai ser extremamente bom para mim. Maravilha. Vai parar de enrolar a noiva? Vai casar ou não? Vamos. Vai casar? Com certeza deve estar me ouvindo. Queria mandar um Como beijo que ela para ela, Ana Carla. Ana Carla, maravilha. Doutor Gabriel, cara, muito obrigado pela sua visita. A gente está chegando ao fim do podcast hoje, né, porque a gente tem os nossos horários também. Precisamos passar o horário para o Delair que vem na sequência. Cara, mas sinceramente, do fundo do meu coração, superou as minhas expectativas. Eu quero agradecer a cada ouvinte, a cada participante que de alguma forma contribuiu, participou, interagiu, né, aos nossos ouvintes que estiveram conosco. Eu quero anunciar que o ganhador do óculos de sol foi Carlos Sidney do Rosário. Atenção, Carlos Sidney do Rosário, entrar em contato aqui com a nossa produção para você retirar o seu óculos no horário comercial aqui da Rádio Paranapanema. Carlos Sidney do Rosário. E doutor, muito obrigado, te espero semana que vem. Foi muito legal essa entrevista, particularmente superou as minhas expectativas. Espero que você tenha gostado e principalmente todos os nossos ouvintes. Esse projeto que começou simples lá no escritório, na Ergovia, e hoje ganhou a realidade, está chegando, trazendo informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado e até semana que vem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal. Estaremos aqui todas as sextas-feiras conversando com as pessoas e a gente conta com a interação, com a participação de todo mundo. Um abraço. Maravilha, doutor Gabriel.